do professor Lindomar Santana. Estou aqui com vocês e vou resolver as questões de Química da parte de Ciências da Natureza. Ok? Vamos lá. Estamos aqui com a primeira questão da parte de Química, a questão de número 76, que diz, nesse texto, essa atitude tem como objetivo de... Então você vê aí a imagem, o texto aí que ele se refere à imagem, tá? Onde ele mostra para nós a questão do dia sem carro e fala, o primeiro passo é sua atitude. Bom, obviamente, quando a gente pensa logo nessa questão da diminuição em relação aos veículos, de cara, a gente já tem a noção em relação à questão dos poluentes. Então, quando a gente olha para as opções, a gente vê aqui algumas dicas interessantes. Você tem lá, aumentar a biodiversidade, diminuir a poluição atmosférica, incentivar o uso de catalisadores, reconstruir a camada de ozônio e reduzir a poluição sonora. Bom, quando você diminui a questão dos carros, dos veículos, isso é muito comum, principalmente, óbvio, nessas regiões onde você tem uma grande quantidade de veículos, a tendência é você direcionar a questão da poluição atmosférica. Portanto, a gente tem aqui como uma opção direta e correta o item B, diminuir a poluição atmosférica. Você pode perguntar em relação às outras opções, aumentar a biodiversidade, incentivar o uso de catalisadores. A gente percebe que quando a gente fala realmente em poluentes, a diminuição dessa quantidade de veículos, você vai tentar diminuir os gases que estão sendo liberados, que vão agravar essa poluição. Por isso, a opção B seria correta e você vê que as outras ficam um pouco longe. Tá? Todos os carros têm o uso de catalisadores praticamente. Tá? Os carros mais novos, principalmente, são obrigados. E reconstruir a camada de ozônio. Bom, a reconstrução da camada de ozônio leva a mais outras situações, não só a questão relacionada à diminuição dos veículos. Reduzir a poluição sonora não são só os carros que provocam a poluição sonora. Então, item B seria a nossa resposta correta. Vamos adiante, próxima questão. Bom, as últimas provas do Enem, elas têm mostrado alguns assuntos que são frequentes. Tá? Esse assunto provavelmente vai estar com você nessa prova. Qual seria? Um assunto sobre separação de misturas. A questão 77, ela mostra uma questão muito simples, tá? Onde você tem, no dia a dia, é comum separar os feijões para serem cozidos. Esse processo é realizado através da escolha por contraste. Identifica-se o feijão de boa qualidade para então excluir os feijões que fogem ao padrão. Nesse processo, utiliza-se o método de separação denominado. Bom, pelo que a gente viu no texto, no contexto, a coisa está muito simples. Pois a escolha do feijão, desde que aquele tempo que você fica lá na cozinha com a sua mãe sem fazer nada e ela pede, meu filho, me ajude a catar o feijão. Então é isso que você vai fazer, a catação, ok? Seria a nossa resposta correta. Agora, as outras opções, é legal a gente dar uma olhadinha. Centrifugação, destilação, evaporação e filtração. Lembrando que quando você separa misturas, você usa processos físicos praticamente. Então, quando eu tenho, por exemplo, a centrifugação, ela é um tipo de decantação acelerada, questão da densidade. Você provoca, faz com que a densidade venha mais rápido. Daí, você utiliza essa separação. É o caso do sangue, por exemplo, quando você colhe o sangue e vai levar esse sangue para ser analisado. Então, ele bota numa centrífuga e acelera esse processo. Na sequência, você tem a destilação. Destilação e evaporação são métodos interessantes para, no contexto, parecidos. Os dois vão usar o ponto de ebulição. Por exemplo, a destilação, ela pode ser simples e pode ser fracionada. A simples, você tem geralmente uma água que contém sais. Então, você vai fazer a destilação, vai provocar o aquecimento, a água vai evaporar e o sal, obviamente, vai ficar. Geralmente, eu utilizo a destilação quando? No caso da destilação simples, eu utilizo quando eu quero a água destilada, ok? Que é a água sem sais, isenta de sais. Já quando eu quero o sal, eu já passo a usar a evaporação. As salinas é um processo onde você praticamente utiliza a evaporação. Okay? Já a destilação fracionada é também usada através dos diferentes pontos de ebulição, mas usada para líquidos que têm esses pontos de ebulição diferentes. No caso, o caso do petróleo, você quer separar os materiais desse líquido. E a filtração
Também você vai utilizar a relação com misturas do tipo heterogênea. Opa, interessante. A mistura homogênea, a mistura heterogênea, cada um tem os seus tipos de separação. Então nós vamos ter que ter o cuidado. Você analisa, mistura homogênea, heterogênea e vai aplicando. No caso da filtração, a mistura seria heterogênea. Por exemplo, areia e água. Você pode separar a areia da água através de um filtro, tá? Um processo comum que a gente utiliza é um pano, tá? Substituindo às vezes quando você não tem uma aparelhagem coerente, ok? Mas nessa questão, você viu que simples, facílima, tá certo? Questão 77, letra A. Valeu, garoto. Vamos para a próxima. Questão 78. Mais uma questão também, que como a gente diz, processo de separação de mistura. Geralmente você vai ter textos. Eita, cara, paciência, calma na hora da prova. Eu sei que pedir calma nesse momento é complicado, não é nem, mas vai ter que ter, você vai ter que se policiar. Questão 78. Leia o texto abaixo. Os produtos químicos conhecidos como dispersantes são usados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as ondas quebrem em gotículas microscópicas. Mas, olha aí, até ser degradado por bactérias, o petróleo se mistura na água em vez de flutuar. Isso significa que seus componentes tóxicos, principalmente os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, o PAHs, PAGs, né, podem ter efeito maior sobre a fauna marinha. Nesse texto, o problema exposto contribui para a intensificação de quê, cara? Presta atenção, vamos aqui analisar o texto. O jeito que coloca o dispersante, numa função de melhorar o ambiente, limpar. A questão do petróleo que foi derramado. Ele vai mexer com a tensão superficial. Tensão superficial, professor? O que é isso? Ele vai mostrar e organizar a questão das pontes de hidrogênio na superfície daquela água. Ele vai quebrar isso aí, diminuir, tá? Facilitando essa saída, essa limpeza. Mas o que é que aconteceu? Até ser degradado por bactérias, cara, o petróleo vai se misturar com a água em vez de flutuar. Isso significa que os componentes tóxicos vão aparecer. Um deles, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. O que é isso? Hidrocarboneto são todos os compostos orgânicos que só têm carbono e hidrogênio. Aromáticos, cadeia aromática, galera, ó, presta atenção aqui, vamos lá dar uma olhadinha na cadeia aromática, ó. Cadeiazinha aromática, tá? Cadeia fechada, um anel fechado com 6 carboninhos e a presença do núcleo aromático. São ligações que você pode, obviamente, uma das formas, escrever essa cadeia aromática com 3 ligaçõezinhas alternadas, obrigatoriamente, deveria ser, tem que ser essa daqui, ok? E policíclicos, com vários ciclos, ok? Vários ciclos, cuidado com isso. Bom, mas esse efeito, ele vai ser maior sobre a fauna marinha. O que é que vai acontecer então? Vai intensificar o quê? Contribuir para quê? Bom, letra A, da chuva ácida nos mares. Chuva ácida nos mares, cara. Da liberação de gás nos mares. Da extinção dos seres vivos nos mares. Do aquecimento dos oceanos. Do efeito estufa nos oceanos. Cara, esse caso, está claro que essas substâncias tóxicas, como o caso desses hidrocarbonetos aromáticos, eles vão mexer com os seres vivos. Então, a nossa opção correta, justamente, intensifica da extinção dos seres vivos no mar. Essa será a nossa opçãozinha correta, ok? Vamos lá para a próxima questão. Bom, amigo, continuando aí as nossas questões, a gente tem a questão número 79, que diz, leia o texto abaixo. O texto, na realidade, resumindo aqui para a gente, ele fala de um plano que foi colocado para controlar a qualidade do ar. E esse plano depois foi renovado. Quando se tem essa questão de qualidade do ar, ou seja, a diminuição de frota de veículos, mais uma vez, mais uma questão desse tipo, ele automaticamente quer que você venha reduzir esses poluentes, como foi na primeira questão que nós resolvemos. Nesse caso, ele quer que você diga quais desses poluentes serão, obviamente, terão a sua quantidade diminuída. Nós temos aqui como poluentes, letra A, butano e ozônio. Cuidado, o gás butano não teria essa questão da poluição. O cloro e o metano. Tá? Falar em carro em relação ao cloro fica difícil. Hidrocarbonetos e cianídricos. O cianídrico é um tóxico ingrediente para a nossa atmosfera. Caso ele estivesse lá, acredito que a população já teria sido diminuída total. E a letra D, óxido de enxofre e dióxido de carbono. Opa!
óxido de enxofre e dióxido de carbono. De onde vem essa poluição? Vem da combustão desses combustíveis que nós conhecemos, como gasolina, tá? Combustíveis que vêm da área dos combustíveis fósseis. Então, a óxido de enxofre com certeza seria diminuído e o dióxido de carbono. Já a letra E, perfluorocarbonetos e hidrogênio, não seria relacionada a essa questão. Isso aqui seria em relação à camada de ozônio. Então, a opção correta nessa questão, para a gente ter a qualidade em relação à questão, seria o óxido de enxofre e o dióxido de carbono, ok? Vamos para a próxima questão. Questão de número 80. O ferro é um metal cinza, ou preto, dúctil, maleável, muito reativo, facilmente oxidável e ferromagnético, ou seja, tem uma atração muito forte em um campo magnético. Suas principais aplicações são aço e ligas, além de funcionar como catalisador. Nesse caso, o catalisador modifica os produtos da reação, mantém a velocidade da reação, dificulta a ocorrência da reação, altera o equilíbrio da reação ou acelera a velocidade da reação. Doutor, catalisador, primeiro, é uma substância química. O que é que ela faz? Ela diminui a energia de ativação e dá um novo caminho para essa reação, ou seja, aumenta a velocidade da reação. Então, quando a gente usa o catalisador, pelas opções que nós vimos, acelera a velocidade dessa reação. Opção correta, letra E. Questão de número 81. Observe a reação química abaixo. Veja a reaçãozinha linda, né? A reação onde você tem o etanol, que é um álcool, oxidando, a presença aqui do oxigênio nascente, tá? Temos aqui os reagentes, vamos dizer assim, em suas condições, em meio onde você tem ali o dicromato de potássio, em meio ácido, produzindo o ácido acético, uma pequena correçãozinha aqui, ó, onde você vai ter aqui o grupo OH, ok? O ácido acético. Então, nós teríamos aqui o ácido etanoico, o ácido etanoico. Bom, nesse caso ele diz, nessa reação, o produto orgânico obtido é o ácido acético. Cara, ácido acético, algum dia você já viu isso? Lá na cozinha, de repente estava preparando a comidinha, precisou do vinagre, ok? E de repente naquela partezinha lá onde tem as informações você tem vinagre, ácido acético. Então é o principal componente lá desse vinagre. Bom, celulose, diesel, gasolina, vinagre ou vinho, lógico, o ácido acético vai ser encontrado aonde? No vinagre. Letra D é a nossa opção. Questão de número 82. Os ímãs permanentes são utilizados na fabricação de smartphones, fones de ouvido e discos rígidos de computadores, entre outros usos, ok? Bom, no interior desse ímã há um aglomerado de neodímio, ferro e boro, moldado e submetido a temperaturas em torno de 1000 graus. Esses ímãs são os mais fortes do mundo, por contar com a força que apresentam a relação com seu pequeno tamanho. O tipo de ligação predominante nesse material seria, poxa, cara, veja bem, você tem lá ferro, neodímio e boro, tá? Metais, boro, que agora é considerado metal, nós teríamos um metal numa liga misturada. Obviamente, se eu tenho ligação entre metais, eu vou ter o quê? Uma ligação metálica. Se eu tivesse metal e não metal, eu teria ligação iônica. Não metal com não metal seria covalente, que pode ser dativa, pode ser covalente normal, ok? Nesse caso, a nossa liga é só metais. Então, ligação metálica, letra B é a opção para você. Questão de número 83. Com mais cuidado, com mais calma, observe a informação que nós temos. Temos aqui 20 gramas de KNO3, que é um sal, dissolvido em 100 gramas de água, a 20 graus. Essa é a condição que ele te deu. Vamos lá. Bom, considerando que o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 20 graus, a mesma temperatura, gente, é de 31 gramas por 100 gramas de água, a solução apresentada será, doutor, quando eu classifico uma solução quanto ao grau, o seu coeficiente de solubilidade, ela pode ser insaturada, quando ela não atinge o coeficiente, saturada, quando ela atinge esse coeficiente, e supersaturada, se ela conseguir dissolver mais do que o que pode. Ok? Nesse caso, lembra da condição anterior? 20 gramas foram colocados. Quanto é que a gente pode dissolver?
31,6. Se você colocou 20, dá para dissolver mais? Claro que sim, professor, dá para dissolver mais. Portanto, eu classifico esta solução como uma solução insaturada. Professor, monoinsaturada e poliinsaturada, doutor, isso aí eles colocaram para confundir você. Isso aí serve para as cadeias carbônicas, onde tem insaturação, a ligaçãozinha dupla, tripla, ligação pi, ok? Monoinsaturada, uma insaturação e poli, várias, ok, cara? A opção correta, letra A. Questão de número 84. Vamos aqui analisar, porque se você me perguntar essas questões que nós estamos resolvendo, qual é que mais eu... Professor, vote aí, né? Eleição, vote aí. Qual que cai nesse Enem pra gente? Qual que o senhor apostaria? Questão 84. Uma molécula da capsaicina, ela é que é o principal componente ativo da pimenta, ok, cara? E dá pra gente essa fórmula, é isso que vai acontecer. Eles vão dar uma fórmula bonita para você e encher de funções. Funções, professor? Função, sim, cara, função orgânica. Hidrocarbonetos, álcools, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos. O que é que você tem que fazer? Lembrar desses grupos funcionais, hidroxila, carbonila, ácido carboxílico com a carboxila. E tentar organizar o que tem na molécula. Vamos dar uma olhadinha aqui na molécula, essa molécula bonita. Bem, aqui você tem, ó, C-O, que é a carbonila, junto a um nitrogênio. Isso aqui, nós temos a função amida. Amida. Aqui seria uma amida, cara. Cuidado, hein? Bem, aqui nós temos o carboninho da cadeia aromática, junto com o oxigênio e outro carbono. Nós teremos aqui o oxigênio entre carbonos, a função éter, ok? Cuidado com isso. E bem aqui, carbono de anel aromático, grupo fenol, ou seja, a hidroxila ligada a esse carbono seria um fenol, ok, garoto? Fenol. Bom, vamos dar uma olhadinha, o que é que ele está pedindo para nós? A função orgânica presente nessa substância. Professor, eu não vi álcool lá. E o que é o álcool? A hidroxila, ok, vamos lá. A hidroxila ligada a um carbono que só tem ligações simples, seria o álcool. Amina, nitrogênio ligado a carbonos, cara. Só que o detalhe, nesse carbono não tem C com dupla O. Se tiver só um carbono, amina primária. 2, amina secundária. 3, amina terciária. Não temos. Enol, professor, de novo a hidroxila. Só que essa hidroxila, ela teria que estar ligada a um carbono contendo uma dupla, que não seja aromática. Aí seria enol. Professor, e esta é função importante para o Enem. Você teria C dupla O, um radical aqui orgânico, lógico, podia ser até o hidrogênio, não tem problema, ligado ao oxigênio, e aqui outro radical. Agora, esse radicalzinho aqui, esse radical, tem que ser orgânico. Isso seria a função éster. Como nós vimos na molécula, a única que aparece aí é a função fenol, letra E. Vamos adiante. Bom, questão 85. O hidróxido de sódio, de fórmula NaOH, é conhecido como soda cáustica. Eita, cuidado nesse cara no Enem, cara. Você vai ter o quê? Você vai ter que, ano passado, muitas bebidas foram contaminadas com esse cara. Lembra do suco? Hades? Estava ele lá. Quem sabe não está no Enem, tá certo? A Branca de Neve te entregando lá um suquinho Hades. A Branca de Neve não, perdão, a bruxa, né, cara? Vamos lá. Essa substância é utilizada na fabricação de papel, tecidos e detergentes. É muito reativa e pode ser usada para desobstruir, tirar, né? Pegar os encanamentos, tirar o entupimento lá e sumidouros. Esse composto tem uma finalidade. Essa finalidade por quê? Ele é um sal neutro. Doutor, vamos logo aqui. Soda cáustica, NaOH, é uma substância inorgânica. Esse OH ligado a um metal alcalino é uma base forte, ok? Observe as opções. Sal? Não, é uma base, cara, é alcalino. Mistura? Não, só tem aí NaOH, não é uma mistura, ok? Base fraca? Tá? Ácido forte? Não, é um corrosivo. Uma palma aí, você não pode falar comigo. Ok? Não, mas não foi pra ti não, claro. Foi? Aí, foi, né? Tá certo. Mas tem problema? Fazer de novo? Faz de novo, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Mas foi pra lá, viu? Porque eu olhei pra ti, né? Na hora. Bom, questão 85, turma. O hidróxido de sódio, de fórmula NaOH, é conhecido como soda cáustica.
Essa substância é utilizada na fabricação de papel, tecidos e detergentes. É muito reativo e pode ser usado para desobstruir encanamentos e sumidouros. Esse composto tem essa finalidade por quê? Bom, vamos analisar a estrutura do NaOH. NaOH é uma substância inorgânica. Você tem aqui a hidroxila, tá? Cuidado, ligado a um metal alcalino. Quando eu tenho esse tipo de base, é uma base forte, cara. Cuidado. As opções me dão sal neutro, mistura, corrosivo, base fraca e ácido forte. Ácido não é. Sal também não. Mistura, só temos o NaOH, é uma substância pura, tá? Base fraca, podia até aparecer a ideia, alguém querendo colocar essa opção, mas é fraca, ela é forte, cara. Cuidado. Então nós vamos ter o quê? Letra C. Corrosivo, por isso ela é usada para essa finalidade, ok? Próxima questão. Mais um texto, chamado plástico filme. Das sacolinhas pode ser juntado em fardos e encaminhado a uma máquina aglutinadora, que vai aquecer o material e triturá-lo até que se torne uma farinha. Bom, depois daí ele é passado na água, é aglutinado numa sequência, até depois ser devolvido como matéria-prima, novamente, ok? Então veja bem, esse processo ele tem que tipo de nome? Como é que ele é chamado? Vamos lá. Compostagem, corrosão, reaproveitamento, reciclagem, reuso. Será que eu estou reusando o material de todo esse caminho? Lógico que não. Corrosão, onde é que está a corrosão aí? A oxidação. Você vê que ele foi colocado numa máquina onde ela foi aglutinada, não foi provocada, ou seja, a oxidação é um processo espontâneo, ok? Então, cuidado. Bom, nós temos a compostagem. A compostagem, pessoal, tem muita dúvida com isso? É você usar micro-organismos para que eles possam reestruturar uma substância orgânica, restos de alimento, papel, para que ele possa novamente ser usado, principalmente como adubo, cara. Ok? Então não é compostagem isso aqui. Reaproveitamento e reciclagem, deixa eu só tirar essa tua dúvida. Tu deve estar com a dúvida nisso aqui. Muita gente realmente para com essa dúvida. Reaproveitar. Você lembra daqueles pneus que o pessoal pega? Deixa o pneu bonitinho e bota como um jarro, tá? Ou então algo para fazer um determinado... Colocar como uma situação onde você possa guardar alguma coisa, um banco, tá? Isso é reaproveitar. Legal? Cuidado. Mas reciclar é você pegar aquele material, o plástico, todo um processo químico, todo um processo físico ali envolvido e depois voltar a ser matéria-prima para um novo produto, ok? Tranquilo? Essa questão, reciclagem, letra D. Questão de número 87. Bem, leia o texto abaixo. Plano de ação para prevenção e controle do desmatamento das queimadas. Aí você vê uma imagem do cerrado. O plano de ação citado nesse texto tem como objetivo de aumentar a biodiversidade dos rios. Bom, desmatamento, queimadas num cerrado, rios, não fica legal. Aumentar a ocorrência de chuvas? Não seria essa. Diminuir a extinção da espécie? Opa, aí sim, cara. Quando eu estou... uma ação de controle, prevenção, desmatamento e queimadas, eu vou evitar perder algumas espécies nesse local, cara. Então, a opção correta, a letra C. Questão de número 88. Veja lá, leia o texto abaixo. Cheio de texto tem pra gente ler. A prova do Enem não vai ser diferente. Fertilizantes como nitrogênio ajudam no desenvolvimento da lavoura, mas em grandes quantidades impactam negativamente o solo e geram emissões para a atmosfera. Fixando no solo, ele altera o ecossistema e em longo prazo aumenta a quantidade de óxido nitroso na atmosfera. Doutor, óxido nitroso é esse rapaz, ó. Esse cara, ele tem algumas finalidades interessantes. Hoje ele é usado, inclusive, por dentistas. Tá? Ele substitui a famosa anestesia, aquela agulhazinha. Então ele é usado por quê? Para aliviar a situação, você fica meio que grogue. Em grande quantidade, é conhecido como gás hilariante, você pode morrer de rir, cuidado, tenha cuidado com ele. E esse cara, quando você utiliza nessas condições, ele é um forte agravante do efeito estufa, ele intensifica a ação do efeito estufa, cuidado, ele é mais poderoso do que o CO2 e do que o metano. Tá? Chega a ter 250 vezes mais forte do que esses dois. Muito cuidado. E dura mais, em média,
uma meia-vida de 120 anos, mais ou menos. Então, letra D é a nossa opção correta. Questãozinha lá, ó, tranquila. Composto representado abaixo, quem é ele? O H2SO4, tá? É usado na fabricação de fertilizantes, processos de minério e refino. E é uma substância perigosa. Muita gente tem medo desse ácido, né? Olha aí, esse ácido, professor, sim. Presença do hidrogênio aqui, ó, mostra que esse H2SO4 é um ácido segundo a teoria de Arrhenius. Cuidado. Então, esse composto confere que tipo de caráter? Polimérico? Cadeias grandes? Gente, é só uma molécula. Tá? Neutro? Básico? Nem pensar. Alotrópico? Lembre, você tem carbono diamante, carbono grafite, oxigênio, ozônio. Seria alotropia, cara. Substâncias simples com propriedades químicas diferentes. E caráter ácido, que é o que nós temos como resposta. Vamos para a próxima questão e a nossa última questão. Pronto, vamos lá. Em uma lanchonete, o café é preparado para cada cliente conforme a imagem abaixo. Você está vendo ali? Coando o cafezinho, bonitinho. Isso é um processo interessante que a gente sempre anda fazendo aí quando está com esse cafezinho. Esse processo, gente, já que a gente comentou, acho que foi na nossa segunda questão sobre processo de separação, nós temos ali, ó, um processo ligado a quê? A famosa filtração. Eu já expliquei isso para você. E com essa questão, letra D, a gente encerra nossas questões com você, ok? Bom, galera, eu queria primeiro agradecer, acima de tudo, a Deus, a minha família, por estarmos aqui presentes nesse projeto do Enem Online, na UFC. Agradecer a todos que participam dessa situação, principalmente aos alunos que nos deram essa satisfação de todos os sábados estarem aqui. E eu agradeço fielmente, principalmente a Deus, ok? Foi maravilhoso e eu confio em você. Pensa numa coisa, vai dar certo, acredita, cara. Pensa assim, que para ti parece impossível, para Deus é possível. Você vai conseguir, tá certo? Tudo posso naquele que me fortalece. E no próximo sábado e domingo, Ele vai estar contigo. E você, com tudo aquilo que aprendeu, com uma equipe de professores maravilhosa, a equipe técnica, a equipe dos diretores, coordenadores. Cara, show! Vai lá, vai dar certo. Um abraço e felicidade a todos.